Olá pessoal, eu sou Isadora Lorangue, esse é o canal Minha Cozinha do Bem e hoje nós temos o quadro Minha Cozinha do Bem Entrevista. E a nossa convidada de hoje é a Natália Cal. Então, gente, Natália Cal, grande advogada, escritora, amiga e mãe do moleque mais maneiro da cidade. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né, Natália? Desde uns 15 anos, talvez. Assim, vamos esquecer risos e rugas aí, mas Sim. Muitos e muitos anos. E é um prazer estar aqui comigo, você hoje nessa entrevista. E o objetivo dessa entrevista aqui para o nosso canal é, primeiro, a gente falar um pouquinho sobre alimentação de forma descontraída e levar um pouquinho para os nossos amigos aí de casa um pouco sobre como acontece esse processo de modificação alimentar ao longo da vida. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi a tua alimentação na infância, algum momento mais marcante na tua família, alguma lembrança vinculada a algum alimento. Como é que foi esse processo alimentar pra você na infância? Então, minha alimentação na infância sempre foi muito boa. Eu sempre gostei muito de legumes, sempre gostei muito de verdura, de fruta. Então ela era muito rica nesse sentido. Eu era uma criança que eu não gostava de carne. E lá em casa a gente tinha aquela política de não ficar tomando refrigerante, por várias questões. Era uma época que também não tinha essa incidência, essas propagandas tão fortes. Não tinha muita besteira, eu era uma criança que não gostava de biscoito recheado, eu só gostava de biscoito maisena, esse tipo de coisa. Mais simples, né? Então a minha alimentação na infância ela foi muito boa, muito rica. Que bom. E tem alguma lembrança, alguma receita que alguém da família fazia, que você gostava muito, que hoje às vezes você lembra, te traz alguma referência? Então, eu gostava muito e gosto ainda da época da Páscoa. Adoro Páscoa. E eu gosto muito de canjica. Então, sempre essa época me lembra as canjicas que minha mãe fazia. Na época da Páscoa, que era uma tradição. E você prepara essas receitas? Ou hoje em dia tua mãe ainda prepara essas receitas? Então, minha mãe não prepara essas receitas mais, é uma tristeza. A Páscoa a gente fazia, minha mãe comprava aquelas barras de chocolate e nós fabricávamos os nossos próprios ovos, presenteávamos os nossos primos. Então, essa é uma parte da minha vida que eu sinto muito saudade. E comentei com a minha mãe, numa época, eu falei, mãe, hoje em dia, tudo a gente facilita. É tudo pronto, né? Porque minha mãe chega e fala assim, toma aqui, compra um ovo de Páscoa pro Pedro, compra alguma coisa pra você. Particularmente eu não gosto muito de chocolate, na verdade eu gosto do pior, porque dizem que o chocolate branco é o pior, né? Ele tem mais gordura, né? É o que eu gosto, pra variar. Mas era pelo fato de você tá fazendo aquilo e ser criança, a cozinha lá de casa era uma cozinha muito grande. Então eu e os meus primos a gente fabricava os ovos, tinha todo aquele cuidado, aprendia. A minha infância foi muito feliz. Que bom, né? Nessa questão de fazer mais coisas. A minha mãe deixava, estimulava a gente a fazer salada. A gente ajudava muito. Que bom, isso é muito bom. Agora, você percebe alguma, principalmente na adolescência, aquela fase de rebeldia, de autoafirmação, você percebe que isso também fez parte da tua mudança alimentar? Por exemplo, você rejeitou algum alimento que você gostava na infância, na adolescência? Ou foi fluindo da mesma forma nessa questão da adolescência? Foi fluindo. Eu fiquei mal educada alimentarmente depois de Burra Velha. Bem depois. A minha adolescência também foi super tranquila. Eu não comia besteira. Eu tinha uma alimentação super boa também na minha adolescência. Foi naquela transição assim, depois que eu me formei, aí eu comecei a ser assessora jurídica numa empresa em Itaipava. E era uma empresa que a gente levava a marmita. E como eu não tinha muito tempo, porque eu saía muito cedo e voltava muito tarde, nem sempre eu levava almoço. O emprego anterior, que também as duas eram multinacionais. Em uma tinha o refeitório com alimentação feita pela nutricionista, conduzida pela nutricionista. Então eu me alimentava muito bem, não comia muita besteira. Quando troquei de empresa, nós éramos responsáveis cada qual pela sua alimentação. E como eu tinha a correria de trabalhar na empresa, ainda tinha o meu escritório,
eu tinha uma correria muito grande, que aí eu comecei a... Então, eu trocava o almoço, embora eu chame todas as refeições de merenda, todo mundo sabe, eu trocava o almoço, muitas vezes eu comecei a comer biscoito traquinas com Coca-Cola, coisas que eu não fazia antes, não fiz na infância. Nunca me apeteceu. E isso não era porque você gostava desse alimento, era mais porque você não tinha tempo. Porque na verdade, como eu nunca gostei muito de biscoito recheado, quando eu comi o biscoito traquinas de morango, eu achei gostoso. E aí comecei a conhecer negócio, depois de 20 anos de idade. E aí era bem mais prático, assim, vamos ali na padoca rapidinho, compra um biscoito e uma Coca-Cola, vai comendo no meio do caminho, volta para trabalhar, depois vai embora. E assim, um dos meus pecados capitais sempre foi dar muito tempo entre uma refeição. Hoje eu tô pagando preço caríssimo. Só um parênteses aí, tá, pessoal? Eu acho que isso é um problema muito grande, que a gente tem essa visão de que o almoço, a refeição principal demora muito e que se eu substituir por um lanche, um biscoito não vai fazer tão mal assim, mas nenhuma outra refeição do dia vai ter tanto nutriente igual ao almoço e o jantar. Então você substituir essa refeição, você perde uma gama de micronutrientes, de vitaminas e minerais e o equilíbrio da gordura, proteína e carboidrato, que você não vai conseguir compensar ao longo do dia. Então é um negócio muito ruim, porque vai fazer o teu percentual de gordura aumentar, vai te causar problema depois realmente, né, Natália? E eu fiquei nesse ritmo mais ou menos 1 ano e meio. Porque quando era na empresa anterior que tinha o refeitório, tinha alimentação, era ótimo, porque era uma época assim que eu estava na transição de finalizar a faculdade e saía da faculdade no período da manhã, ia direto trabalhar, porque de manhã era estágio, coisa. Trabalhava na empresa, chegava na hora do almoço, almoçava bem e transcorria o dia alimentando bonitinho. No final ia pra faculdade, ficar até 11 horas. É uma correria. Com certeza, é claro que quem passa pela essa correria do dia a dia... Nada justifica, assim, esse vacilo. Porque depois a gente se acomoda. E a conta vem, né, Natália? Vem. A hora que a conta vem, fica difícil pra gente compensar o que ficou faltando. Sim. E aí, depois dessa transição da faculdade, trabalho, depois de filho, o que mudou na tua visão de como você deve se alimentar, como é que deve ser o comer e o comer? O que é importante hoje na tua visão alimentar que não era anteriormente? Então, na época da minha gestação, eu tive uma alimentação muito boa. Eu não comia nenhuma besteira. Foi, tipo assim, uma metamorfose. Descobri a gravidez, voltei àqueles meus hábitos de infância, de me alimentar bem. Eu não tinha essa questão de desejos de comer coisas que fossem essas besteirinhas. Quero comer brigadeiro com chocolate, essas coisas. Eu não tinha vontade de comer essas coisas. Isso eu acho até que é um parêntese que a gente pode fazer para o pessoal que está em casa, essa memória alimentar. Então, assim, normalmente, quando a gente tem uma alimentação boa na infância, como você teve, mesmo que você deslize e saia do caminho da rotina alimentar adequada, você tem uma memória do que realmente é adequado, do que é saudável. Sim. E a tua tendência, por mais que às vezes a gente tenha dificuldade, é voltar para isso. É um caminho que você sabe que funciona, é um caminho que você sabe que dá certo. Isso é muito bom, a memória alimentar é muito bom. E na gestação foi uma coisa natural. Eu lembro que a coisa que eu mais comia na minha gravidez era brócolis. Todo dia no almoço era instintivo. Eu comecei assim, eu tinha um escritório já e sempre almocei e não comi daquilo. Chegava lá, tinha aquela diversidade de alimentos. E eu ia direto nos que não eram besteira, que não tinha fritura. Então a gravidez foi muito tranquila. E é claro que eu botei um pé na jaca, enfim, um pé na jaca na época da amamentação, porque eu realmente continuei naquela questão de alimentos que talvez fossem ricos em nutrientes, mas fossem
pouco calóricos, então eu não tava dando conta, porque o Pedro mamava demais. Então eu já tava parecendo uma pessoa que tava esperando resgate na guerra. Eu comecei a ficar seca. Foi uma questão assim, eu engordei na minha gestação 16 quilos. E tive muita retenção de líquido do joelho para baixo, assim. Na última semana de gravidez foram 3 quilos que eu aumentei. E aí ele falou, bota o pé pra cima, porque isso é retenção de líquidos. Mas depois que eu pari, eu perdi 18 quilos em 13 dias. Nossa, foi bem rápido, né? Foi muito rápido. Mas era essa questão. E aí, como o Pedro mamava muito, eu já tava começando... E sentia muita fome também, né? Porque normalmente nesse período da amamentação sente um pouco mais de fome, né? E aí eu vi assim que eu não tinha vontade de comer coisas assim, de besteira, e eu não comia muita carne, nunca fui de comer muita carne vermelha. Então eu vi que eu tava tendo uma dificuldade e aí começaram a me falar assim, é melhor você começar a comer um pouquinho de alimento mais calórico pra você ter mais energia, porque tava dando uma queda mesmo. E poderia vir a afetar. Com certeza, até a produção do leite, ou às vezes até você ficar fraca demais, ter uma anemia. Nesse período pós-parto, e principalmente a amamentação, a gente tem um gasto calórico até maior do que durante o período gestacional. Sim. Né? Então é interessante essa questão, mas é importante sempre, se tiver dúvida, fazer acompanhamento com o nutricionista, mas aumentar um pouco a caloria, evitando o excesso de gordura, mas não... cada um com a sua individualidade. Quando o Pedro parou de mamar, eu senti uma diferença, porque aí eu dei uma engordadinha, nada que fosse assim muito relevante. Dentro do meu peso normal, eu ainda estava na faixa do peso adequado. Só que pra mim, na questão... Não era o teu normal. Né? Não era o meu normal. E hoje em dia, você enfrenta alguma dificuldade com a tua alimentação? Fazendo um balanço aí da tua vida desde infância, adolescência, essa transição, faculdade, agora vida adulta, mãe, você hoje enfrenta alguma dificuldade alimentar? Então, essa questão que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. É a questão da alimentação com horário certinho, sabe? A escolha de alimentos, eu acho que ela não é nem muito difícil, não. Mas essa questão de você ter o horário para se alimentar e tal, fazer boas opções, não pular a alimentação, a hora, as escolhas em si, sabe? Você acha que a tua dificuldade hoje é muito mais a questão dos horários, a rotina do dia a dia, do que o final de semana, um abuso no final de semana? Como é que você vê essa diferença? Eu não tenho muita questão de abuso no fim de semana, sabe? Esse não é o pior pra mim. É a questão de, tipo assim, você tá muito atarefado durante o dia. Até esquece de comer. Aí você esquece. Aí quando você vai comer, você não vai fazer uma alimentação correta. Você vai pender para fazer uma alimentação, uma merenda, um lanche. Uma coisa mais prática, né? Uma dica que eu posso te dar, que eu gosto sempre de dar para os pacientes, é a questão do planejamento. Eu acho que metade do resultado com essa dificuldade de rotina é organização. Então, como você prepara o teu dia a dia no escritório, você pode mais ou menos preparar, escolher o dia que vai fazer a feira, às vezes deixar alguma coisa pré-higienizada ou pré-preparada para facilitar o teu dia a dia. Eu acho que se a gente organizar um pouquinho melhor o planejamento, ter acesso em casa, às vezes até uma quentinha, às vezes mais natural, pode ser uma alternativa para te ajudar nessa dificuldade. Sim, porque a questão do horário também eu acho que é primordial. Muitas vezes eu acordo, saio de casa correndo, não tomo café. Aí vou almoçar 3 horas da tarde. Aí já não é mais almoço, né? É claro que eu sempre vou dizer que criar o hábito, transformar em hábito é muito melhor. Então você já ter aquela questão de que 10 horas da manhã é o horário que você costuma comer tua fruta. Se você não comer, você vai sentir falta dela. Agora, no início, talvez seja interessante botar um despertador. Você pode tentar colocar um despertador, ou se tiver alguém na tua casa ou no escritório, ter aquela pessoa que te lembre, tá na hora de tu comer uma fruta, tá na hora de tomar um copo de água.
ter alguma pessoa que te ajude no dia a dia, também pode facilitar. Mas são dicas básicas, mas o dia a dia, cada um sabe o seu, né? A individualidade eu acho que é o mais importante. Mas essa questão da organização, eu acho que é a pior parte. O resto até vai. Vai. Agora, gente, nós temos a parte mais esperada da nossa entrevista. Hein, Natália, tá preparada? Estou sempre preparada. É a hora do Globo da Nutri. Ai, meu Deus, medo eterno. Então, pessoal, agora a Natália vai girar o nosso globo aqui. E de acordo com a cor que ela tirar, a gente vai ter algumas perguntas diretas e indiscretas pra gente ver aí alguns fundos de verdade que esses cabelos vermelhos vão trazer pra gente, hein, Natália? Falarei a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então, girando! Opa! Voa a bola, azul. Azul! Então, pessoal, azul. Tomara que seja uma pergunta bem lightzinha. Natália, então, abuso. Qual é aquela besteirinha que te tira do sério e que é a sua tentação? Gente, salaminho. Amo salaminho. Oh, meu Deus do céu. Salaminho me tira não da concentração. Não apareça Pedro com salaminho perto. Ele sabe, ele ama salaminho também. É um amor assim, de geração para geração. É um amor platônico? Às vezes. Amo. Então, girando. Verde. Verde. Dia de Judas. Qual aquele dia, me conta uma história de um dia punk que você não conseguiu resistir àquele abuso. Você estava toda fit, toda preparada na reeducação alimentar e não conseguiu levar até o final. Me conta. Cara, um dia me deu muita vontade de comer miojo de galinha caipira com pimenta. Aí eu falei, cara, acabei com a minha dieta, nunca mais voltei. Saiu no miojo e eu não voltei. Cara, me deu uma vontade de miojo assim, muito grande. Miojo de galinha caipira somente. Corre do miojo. Foge. Eu sei, mas o pior que eu adoro é aquele tempero que não pode, né? O tempero do mal, né? Aquele temperinho tem o sal quase de 3 dias, equivalente a 3 dias de um adulto, né? Então é melhor correr. Ai, meu Deus, é o que eu mais gosto. É pra gerar mais uma vez? Mais uma pergunta bem lightzinha. Se repetir a cor, a gente faz de novo. Ai, Jesus, é branco. Branco. É da paz. Então vamos lá, branco. E não, o branco não é da paz. Nesse globo aqui, o branco não é da paz. Meu pai. Esse branco é aquela saia justa, danada, que você foi na casa de alguém e a pessoa tinha feito aquela receita que você não comia. Ai, gente. Não precisa dizer quem foi a pessoa, mas pode dizer qual foi a receita e o que você fez. Se você comeu, se você não comeu, se você botou na boca, guardou no guardanapo, o que aconteceu? Não, foi, tipo assim, eu não comi, porque é uma coisa que eu não consigo comer, frutos do mar. Detesto frutos do mar, detesto. Só tinha coisa que eu não gostava. Era uma bacia de frutos do mar só com coisas que eu não gostava. Não teve como comer nada. Saí assim, bico seco, só bebia água. Sério, foi um aniversário, um almoço de aniversário. E aí parece que 99,9% dos convidados gostavam de frutos do mar. Eu não, e não tem como. E você não comeu nada? Não, saí de bico seco, só tomei água. E perceberam? As pessoas percebem, né? O que as pessoas não percebem em mim, Isadora Lorangue? O que as pessoas não percebem? Pô, ficou óbvio, cara. Eu só não tive coragem de pedir nada. Mas controlei minha ansiedade quanto à fome, mas eu me recusei. Não consigo comer, gente. Essa é a única coisa que eu não consigo comer. Vamos pra um extra? Mais um. Ó, deu branco de novo. Tem que então mudar. Preto. Ó o Pedro querendo. Ai, deu preto. É o preto. Vamos lá. Então, agora... Preto, será que é bom? Não. Agora, talvez o Pedro me ajude aí. Qual foi a tua falha na cozinha? Aquela receita que você preparou e que ficou horrível. Intragável, que ninguém comeu, Pedro. Assim, intragável não, porque embora eu não seja a palmeirinha da cozinha lá de casa,
O Pedro vai dizer almôndega, né, filho? Um dia a mamãe fez uma almôndega, cara, que nem foi a mamãe que comprou, porque a almôndega já estava pronta. Mas foi um dente ruim aquele. Eu fiz e ficou muito ruim, cara. E o Pedro reclamou, né? Mas ele comeu? Todo mundo comeu? Ou não deu pra comer? Não deu. Não ficou bom, cara. Ficou muito ruim. E aí a gente fez alguma outra coisa, assim, eu acho que a gente saiu, né? A gente resolveu jantar fora, né? É melhor, né? Assim, a gente ficou tão bom, mas tão bom, que aí eu falei assim, não, gente, não vamos comer. Mas ficou muito ruim a minha almôndega. E olha que eu faço tudo bonitinho, acompanhando a receita, deu ruim. Bom, gente, dá ruim em todas as casas, né? Então acho que sempre vai ter aquele dia da jaca, vai ter o dia da receita, vai ter o dia da comida que você não gosta. Então esse foi mais um quadro Minha Cozinha do Bem Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E o objetivo desse nosso canal é realmente trazer a nutrição mais descontraída, informação de qualidade e amizades. Pra mostrar que as pessoas têm os defeitinhos básicos, mas elas tentam melhorar. E que todo mundo come, né? Sim. A gente tá falando de comida, né, pessoal? Comer é uma felicidade, né? E vai continuar sendo pra sempre, né? É uma das melhores coisas da vida. Obrigada, Natália, pela tua presença. E fiquem com a gente, assistam os nossos vídeos, dá uma curtida no nosso canal. Consultem a sua nutricionista sempre. Com certeza. Até a próxima.